Olá, queridos irmãos e amigos. Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Meus queridos irmãos e amigos, nós dissemos em nosso comentário anterior que os fariseus, querendo pegar Jesus no contrapé, fizeram-lhe duas perguntas. Primeira pergunta: é lícito ou permitido que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Segunda pergunta: por que então Moisés mandou que o homem lavrasse uma carta ou certificado de divórcio e a mandasse embora? É sobre essas duas perguntas capciosas e mal intencionadas dos fariseus que muitos distorcem, procurando uma brecha nas escrituras e nas palavras de Jesus para justificar o divórcio, que falaremos hoje, aqui e agora. A grande verdade é, queridos irmãos e amigos, que os fariseus já tinham uma opinião formada a respeito do divórcio. O que eles queriam mesmo naquela ocasião era armar uma cilada para Jesus, a fim de acusá-lo de blasfêmia ou heresia. O que eles queriam mesmo naquela ocasião é colocar Jesus contra Herodes, contra Moisés e contra o povo. Naquela época, queridos irmãos e amigos, existiam duas escolas de pensamento judaico que já tinham debatido muito, que já tinham discutido muito sobre o divórcio e também sobre a permissão que Moisés deu para divorciar-se, que está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Essas duas escolas de pensamento judaico era a escola rabínica de Shammai e a escola rabínica de Hillel. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, diz que se o marido achasse qualquer coisa indecente na sua mulher, podia mandá-la embora, mas tinha que lavrar um certificado ou um termo de divórcio. A escola rabínica de Shammai, rígida e conservadora, segundo a ótica do povo da época, dizia que essa expressão coisa indecente era o adultério ou alguma coisa ligada à infidelidade, e podia ser também uma falta grave. Já a escola rabínica de Hillel, mais liberal, mais flexível, dizia que essa expressão coisa indecente era qualquer coisa mesmo. Bem, o adultério não podia ser essa coisa indecente que está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Por quê? Porque já existia uma lei muito severa sobre o adultério, e está registrada em Deuteronômio 22, versículo 22, que dizia: se um marido deitar-se com uma mulher que tenha marido, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher
e a mulher. Isto é, se um homem deitar-se com uma mulher que tenha marido, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Essa expressão coisa indecente também não poderia ser por qualquer coisa ou por qualquer motivo, porque Moisés não aprovaria e nem aceitaria um absurdo desse. Jesus, o Cristo, sabendo das intenções diabólicas dos fariseus, não caiu na cilada ou armadilha deles e respondeu peremptoriamente que, se um homem divorciar-se da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Então os fariseus responderam: mas Moisés mandou que o homem desse à mulher um certificado de divórcio e a mandasse embora. E ficava tudo bem, tudo certo. Então Jesus, o Cristo, colocou o dedo na ferida. Jesus, o Cristo, disse: no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. E Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Não entendi. Vou explicar melhor. A grande verdade é, queridos irmãos e amigos, que o divórcio, a separação, já existia muitos e muitos anos antes de Moisés. Divorciava-se por qualquer coisa, separava-se por qualquer coisa. Os israelitas, durante o tempo que ficaram no Egito, 400 anos, esqueceram do que Deus, o Todo-Poderoso, disse e está registrado lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Foi por isso que Jesus Cristo disse que no princípio não foi assim. Não foi isso que Deus, o Todo-Poderoso, deixou registrado. Poderia ter dito isso. O casamento, queridos irmãos e amigos, tinha sido completamente banalizado entre os israelitas no tempo de Moisés. E além disso, tinha se tornado um grave problema social, porque não tinha uma lei para disciplinar. Moisés, percebendo tudo isso, estabeleceu regras e limites para uma situação social difícil e problemática que sempre existiu e que ninguém nunca questionou. Todos aceitavam pacificamente. Com a chamada carta de divórcio, ou certificado de divórcio, ou termo de divórcio, como queira chamar, que era um documento legal, um contrato legal, mudou tudo. Podemos dizer que foi um grande avanço social para aquela época, dentro daquele contexto.
Percebam bem, dentro daquele contexto. Por quê? Porque acontecia o seguinte: alguns maridos mandavam suas mulheres embora por qualquer motivo e por qualquer coisa. Uniam-se com outra mulher e não se importava com a mulher que foi repudiada, que foi mandada embora. E as mulheres que eram repudiadas, que eram mandadas embora, geralmente não tinham como se sustentar e acabavam mendigando. As mulheres que eram repudiadas, que eram mandadas embora, não podiam se casar novamente, porque podiam ser acusadas de adultério. E o adultério era um crime punido com a morte. Então as mulheres repudiadas, as mulheres que foram mandadas embora, ficavam presas a esses maridos como se fossem suas propriedades, escravas. E depois de certo tempo, ou de vez em quando, esses maridos as procuravam só para satisfazer os seus desejos libidinosos. Moisés mudou tudo. Tudo. Seu marido mandasse a sua mulher embora, tinha que lavrar uma carta ou certificado de divórcio. Com esse certificado de divórcio, a mulher repudiada, a mulher que foi mandada embora, podia casar-se novamente. E se a mulher repudiada, que foi mandada embora, casasse novamente, ou ficasse viúva desse segundo marido, o primeiro marido não podia tê-la de volta. Porque muitos maridos procuravam essas mulheres depois de algum tempo. Além disso, tinha as formalidades jurídicas que tinham custo. Portanto, depois dessa lei estabelecida, permitida por Moisés, Deuteronômio 24, versículo 1, muitos maridos pensavam muito antes de mandar suas mulheres embora. No tempo de Jesus, queridos irmãos e amigos, acontecia a mesma coisa. Divorciava-se por qualquer coisa, separava-se por qualquer coisa. E é importante salientarmos que essa determinação de Moisés, que acabamos de comentar, e está registrado em Deuteronômio 24, versículo 1, ainda estava em vigor. Além disso, existia a lei moral dos 10 mandamentos, que dizia: não adulterarás. O historiador judeu Flávio Joséfo, que foi contemporâneo de Jesus, o Cristo, e dos apóstolos, em seu livro Antiguidades, escreveu que o divórcio por qualquer motivo era comum naquele tempo. É por isso que Jesus, o Cristo, disse peremptoriamente que se um homem divorciar-se da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério, e quem casar com a repudiada também comete adultério.
monte de regra, vida e conduta aceita. O apóstolo Paulo, que foi educado aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, fundador da escola rabínica de Hilel, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, escreveu: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Mas, se ela se separar, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o marido. E o marido não deve deixar a esposa. Se isso não acontecer, estará cometendo adultério. E o adultério é pecado. Para finalizar esse nosso comentário sobre casamento e divórcio, prestem muita atenção o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 20. O apóstolo Paulo escreveu: fujam da imoralidade. Fujam da imoralidade. Fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem possa cometer é fora do seu corpo. Mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que está em vocês e que lhes foi dado por Deus? Além disso, vocês não pertencem a si mesmos. Olhem, prestem atenção. Guardem bem o que está escrito. Além disso, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um preço. Por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é a nossa única e todo suficiente regra de vida e conduta, diz que o mundo jaz no maligno. E é uma grande verdade. O mundo jaz no maligno. Todas as determinações de Deus estão sendo transgredidas, ou quase todas as determinações de Deus estão sendo transgredidas, estão sendo desobedecidas, e acham normal. Muitos acham que se o casamento não der certo, pode se separar e casar com outro, e tudo bem. A palavra de Deus diz para não adulterar. E o adultério já se tornou comum entre os católicos, entre os evangélicos, entre todas as denominações. A Bíblia diz para honrar o pai e a mãe, e os filhos não estão honrando os pais e as mães. A Bíblia diz para não cobiçarmos as coisas do próximo, e cobiçamos. A Bíblia diz para amarmos a Deus acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos.
Sejamos francos com nós mesmos. Estamos obedecendo essa determinação, essa ordem de Deus? O homossexualismo é considerado abominação. O lesbianismo é considerado abominação. Diz a palavra de Deus, e muitos acham normal. A família e a igreja vêm sendo atacadas veementemente, sem tréguas. O mundo realmente jaz no maligno. Que Deus, o Todo-Poderoso, abençoe todas as famílias que estão acompanhando esse nosso estudo. Que todos possam se conscientizar que a família é projeto de Deus. Que Deus, o Todo-Poderoso, nos abençoe grandemente e maravilhosamente. Amém.